Boa tarde, bom dia, boa noite, galera. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Voz do Empreendedor, esse podcast que tem a intenção de dar voz aos empreendedores, profissionais liberais, empresários do nosso país, do nosso estado. E estamos aqui hoje para debater um assunto muito bacana, que é contabilidade. Você que vende online aí, que presta serviço, que está nesse mercado digital, acha que a sua contabilidade é a mesma da tradicional? Não, meu amigo. Hoje estamos aqui com a Vitória para falar sobre isso. Seja bem-vinda, Vitória. Obrigada pelo espaço. É um prazer imenso estar aqui falando com o seu público. Espero contribuir com quem está participando, assistindo a gente, explicando sobre essa contabilidade digital, né? Exato. Para empreendedores digitais. Então, você que acha que esse episódio é interessante para um amigo, para algum conhecido, envia esse episódio para ele, se inscreve no nosso canal, compartilha esse episódio, enfim, coloca o sininho de notificação aí e se prepara que esse episódio vai ser muito bacana. Vitória tem uma empresa, né, Vitória, de contabilidade voltada para empresas digitais, né? O foco de vocês são empresas do digital. Isso mesmo. A Taliap Contabilidade já está no mercado já desde 2016, então ano que vem aí vai estar fazendo 10 anos de mercado. E o nosso foco, nosso nicho principal são negócios digitais, ou seja, aquele negócio que nasceu para estar na internet, né? Seja infoprodutores, seja um e-commerce, toda a galera do marketing, né? Que hoje a gente não fala de marketing digital, traz uma gama aí gigantesca de prestadores de serviço. De vários profissionais, né, Vitória? Exatamente. Então, assim, todo mundo que fala assim, eu presto serviço para o mercado digital ou eu estou vendendo pela internet, independente do que esteja vendendo, a gente atende na Taliap Contabilidade. Ah, bacana esse ponto. Então, não são apenas empresas voltadas para o mercado digital, são empresas que fazem vendas no digital, né? Exatamente. Então, quando a gente pensa, né, num negócio digital, numa empresa do digital, a gente tem aí uma gama gigantesca. Tem aquelas que exclusivamente atuam no digital, então a gente pegar um infoprodutor, nem sempre tem uma sede própria, por exemplo, mas a gente tem aquelas empresas que têm um ponto físico, mas também vende pela internet. Exato, que é o nosso caso aqui. A gente tem um ponto físico que vende, a nossa maioria da prospecção é feita pela internet, né? Exato. Tráfego pago. E como que surgiu isso? Que em 2016, né, Vitória, o mercado digital tava, vamos dizer assim, era um bebê aqui pra gente, pelo menos no Mato Grosso, né? Em outro lugar já tinha explodido, mas aqui ainda era um bebê. Como que foi esse posicionamento? A sua empresa nasceu aqui no Mato Grosso, veio de outro lugar? Conta um pouquinho pra gente. Sim. Como que... Bom, na verdade, a Taliap, ela nasceu por uma necessidade minha, primeiramente, né? Que estava lá com o diploma engavetado já há algum tempo, eu tinha acho que 3 anos que eu tinha me formado. Mas aí começaram a surgir demanda de pessoas que precisavam de uma contabilidade, uma contadora. E os amigos falaram, Vitória, tem um mercado novo. Estou com uma cliente, inclusive uma amiga minha, me trouxe a minha primeira cliente do mercado digital, lá em 2016. Ela falou, tem uma amiga minha que está vendendo pela Hotmart, está vendendo cursos de emagrecimento pela internet e ela precisa de um CNPJ agora para conseguir receber o valor das vendas que ela fez. E na época ela nem sabia o que era Hotmart, fazia a menor ideia o que é Hotmart, gente, como assim, vendendo curso pela internet, né? Tipo assim, que mundo que a gente vive, que o povo está fazendo agora, está estudando emagrecimento pela internet. Enfim, ela me apresentou então um dos nomes que mais venderam, já vendeu, né, no curso de emagrecimento hoje no mercado digital, que é a Karina Peloy. E foi daí que começou. Então eu lembro da Karina me explicando o que é que ela fazia. E Como que ela fazia? Como que ela fazia. Mas você sabe, né? Então, tem a Hotmart. Você sabe o que é a plataforma Hotmart? Eu sabia tudo de contabilidade. Eu sabia como abrir uma empresa, mas eu não sabia o que era o mercado digital. O mercado digital. E daí veio essa primeira demanda. Então, a gente parou. Falei, poxa, e a escritório estava começando ainda, né? Eu também estava um bebezinho. Nessa ali. época, você ainda trabalhava com clientes tradicionais, offline. Na verdade, eu ainda estava começando a minha carreira também, né, de contabilidade. Então, eu estava com clientes tradicionais ali no offline, estava começando com imobiliárias e construtoras na época, salão de beleza, e veio essa demanda. Então, a gente foi parar para estudar o mercado, entender qual que é a particularidade disso, né, desse mercado. E, na verdade, não tinha nada. Você procurava a Receita Federal. Não tinha know-how nenhum, não tinha muito material disponível sobre... Um KNAI específico para venda de cursos online. Não existia. Não tinha esse KNAI. Qual que é a tributação mais adequada? Também não tinha.
O que tinha algumas contabilidades da Grande São Paulo, por exemplo, que já estavam falando sobre, mas ninguém abria o jogo, né? Porque na verdade nem tinha o que abrir, porque não existia nada ainda, né? Assim, regulamentado. Então, nesse sentido, a gente foi estudar mesmo, entender as particularidades, quantas vezes foi na Receita Federal, né? Falar com o auditor para entender realmente onde que mundo que eu estava entrando ali, e aí nasceu, então. Aí foi surgindo. Aí nasceu essa oportunidade, a gente abraçou e começou. E nessa época você teve essa clareza que o mercado digital era um oceano azul de oportunidades, que ninguém olhava para isso, ou surgiu a demanda e você foi? Na verdade a gente não tinha essa ideia de mercado. Primeiro porque acho que demorou um pouco mais para chegar aqui, né, em Mato Grosso, essa demanda. Então eu não tinha essa clareza. Meu foco estava em outro. Meu foco estava em atender saúde, beleza e bem-estar, construtoras e tal, imobiliária. Eu fui só entender isso, de fato, que era um oceano azul ali, quando veio a pandemia. E aí já nós estamos falando aí de praticamente 4 anos depois. Né? Eu já tinha outros clientes, né, inclusive de renome nacional ali, já na nossa carteira, mas eu não tinha parado para segmentar. Né? Fui entender que o jogo era esse em 2020, quando a pandemia bateu a porta, e meus clientes do negócio físico, do tradicional, começaram o quê? A fechar as portas, não poderiam atender mais, né? Por conta de tudo aquilo que a gente estava vivendo. Mas o que é mais interessante é que a gente já estava no mercado digital, então já tinha acesso a muita coisa. Nossas ferramentas, já tinha muitas ferramentas que já possibilitavam esse atendimento online digital. Entendi. Nós já tínhamos cliente fora de Cuiabá, então de outros estados, e a comunicação fluía, o serviço era entregue. Então era como se aquela situação, né, da alarmante da pandemia veio para dar um empurrãozinho no negócio que já estava totalmente estruturado para atender de forma digital. Até porque muitas pessoas forçaram a partir para o digital nessa época, né? Exato. Que faziam vendas por aplicativos, as entregas, né? Foi pessoal que faz entrega hoje, motoboy, essa galera teve, né, um grande salto ali, porque foi tudo, não teve mais atendimento presencial, as pessoas não consumiam mais os locais, né? Era tudo entrega, todo mundo em casa. E aí teve que fazer essa mudança de uma hora para outra, né? Quem não estava preparado, quem ainda não era adepto a um delivery, por exemplo, teve que se adaptar. E ali você percebeu as diferenças do mercado digital para os profissionais que atuam no mercado tradicional? Você viu que tinha algumas, por exemplo, questão de lançamento, a questão da estabilidade, da recorrência, ali que você percebeu essas diferenças? Sim. Quando eu comecei lá atrás, como eu falei, né, meus professores foram os meus próprios clientes ali, foram me explicar exatamente o que era essa necessidade de lançamento, essa particularidade de lançamento, de recorrência, de forma de recebimento. E que muda, é um universo totalmente diferente. Eu estou falando isso lá de 2016, nós já estamos aqui finalizando 2025, né? E hoje ainda a gente percebe que muitas contabilidades sequer atende, corre desse segmento. Atende mais da forma tradicional, né? Atende da forma tradicional, não consegue de repente entregar um relatório mais especializado, específico para aquele segmento, ou não entende muito de fato o negócio, coloca tudo no mesmo balaio, né? Vamos colocar assim, é venda pela internet, então tá, então é esse daqui. Entendi. Só que existem as particularidades, exato, né? É igual você falou, né? É vendas pela internet, mas são várias maneiras de vender pela internet. Exato. E aí hoje, se a gente olhar lá para trás que não tinha nada normatizado, não tinha, a Receita Federal também estava totalmente no escuro. Você falou que não tinha nem o KNAI, né? Não tinha KNAI específico para venda de cursos, por exemplo. Não tinha KNAI para venda de e-book. Não tinha gestor de tráfego. O que é isso, né? Nem sabia o que era. Então, hoje já tem essas normatizações que ainda precisam de muita coisa, ainda precisa acontecer. Mas já tem esse olhar, né? Só que lá atrás isso não era totalmente impossível. Chegava no quantos contadores, amigos, falavam, você atende esse segmento que eu vou mandar para você, porque eu não vou parar para estudar isso. Né? Entendi. E aí começaram a vir demandas, inclusive, de próprios colegas profissionais que sabiam que eu já atendia aquele mercado. É porque quem está acostumado a lidar com certo mercado, ele cria uma certa experiência nos detalhes, né, Vitória? Que para a parte contábil é o grande diferencial, são os detalhes, o diminuir os riscos, esse tipo de coisa, né, Vitória? Exatamente. Quem é do mercado contábil, quando se especializa em um segmento, a gente fala muito sobre a contabilidade generalista, né? Hoje eu vejo que no momento atual não cabe mais você ter uma contabilidade generalista ou ser uma contabilidade generalista.
e sim se especializar em algo que você realmente estudou e, né, e tem demanda. E o mercado digital, ele mostra claramente isso, que se você não entende o segmento, você não vai a fundo, por exemplo, de uma operação, para entender como que funciona, você não vai conseguir ter um atendimento, ou dar um atendimento de qualidade, né? Tanto que eu cheguei a fazer um lançamento. Em 2020 eu lancei um curso chamado Contabilidade Digital para curso Método Contador do Digital, que é um curso para contadores atenderem no mercado digital. E fiz 3 lançamentos, tudo isso em 2020 para 2021. O mercado digital é tão contagiante que até você... Sim, e eu fui entender, tá, vamos entender de fato essa dinâmica. Por que é difícil você falar com o infoprodutor na época de lançamento, por exemplo, quando tá com o carrinho aberto? Intensidade total, né? Na venda. E eu vivi isso na veia, fui experimentar isso para entender o que meus clientes passavam, né? Quais as dificuldades, só passando, né, pelo que eles fazem para você ter empatia realmente de saber. E aí, depois dessa experiência, por exemplo, quando alguém chegava para mim e falava, porque eu vou lançar um curso, eu vou ganhar muito, eu vou... meu amigo, não é bem... tem esses poréns, funciona assim, assado... Vai ter um bom retorno, mas também tem um investimento, assim, gigante que você precisa fazer, principalmente de tempo e de especialidades, né? Então, os meus maiores clientes, eles não são só expert no assunto. Por exemplo, a Vitória Piva pode se considerar expert no assunto do mercado de contabilidade para o mercado digital, mas eles também são, acima de tudo, expert em gestão de tráfego, em estratégia digital, em vendas, né? Então são um ecossistema todo que precisa que é formado ali para você se tornar um bom infoprodutor e ter um retorno grande, sabe? E foi a partir desse conhecimento desse modelo de negócio que você conseguiu ter essa visão, por exemplo, porque eu acredito que os indicadores de uma empresa tradicional é diferente da empresa digital, né? Os números podem ser os mesmos, vamos dizer assim, relativamente parecidos, mas os indicadores são diferentes, né? Porque tem alguns pontos que você, por exemplo, acredito que a taxa de conversão, né? Falando da parte comercial, né? Seja diferente. Então, a tributação provavelmente também tem alguns poréns, né, Vitória? Exato. Da mesma forma que as vendas, ela acontece em escala, né? Os tributos também começam em escala, né? Então, se eu faturo lá, de repente, do dia para noite, começo a faturar 100 mil, 200 mil, 500 mil reais, que eu vi isso, eu vi infoprodutores trilhando essa jornada de estar lá de determinado início de ano, você estava faturando 50 mil reais por mês, quando viu, você estava saindo do Simples Nacional, sendo desenquadrado com um ano com faturamento acumulado de 4 milhões e 800. Então, nossa, em um ano. E assim, do dia para noite, né? Hoje eu vejo que o mercado está muito mais profissional, exige muito disso. Só que quem começou lá atrás aquela velha história, né? Quem chega primeiro bebe água limpa. Então, exato. Quem começou lá atrás e conseguiu acompanhar toda essa jornada, essa mudança de cenário e tal, viveu isso. Então ele saiu de lá um faturamento de 50 mil mês, que querendo ou não, quem está começando não é um faturamento ruim, diga-se de passagem, né? Se a gente pega um outro segmento, por exemplo, um psicólogo, para ele faturar 50 mil reais no mês, ele tem um tempo ali, né? E olhe lá, tem que fazer muita consulta. Muitos ainda não conseguem, né? Se não tiver uma estratégia muito bem, dificilmente vai atingir isso daqui, como um profissional autônomo. Então, já o mercado digital, ele te possibilita essa escala. E aí é onde vende as estratégias, exato, né? Se ele lançar um curso, ele vai superar esse faturamento. Muito rápido. Ou uma mentoria. E aí entra a contabilidade especializada, que tem que estar sempre de olho nesse momento. Que ao mesmo tempo que pode dar muito bom, pode dar muito ruim. Então, qual é a melhor estratégia tributária para esse tipo de negócio? Né? Então, tem que estar sempre antenada, sempre estar conversando com esse infoprodutor, entendendo o que ele está visualizando ali, né, de cenário, e ser mais uma contabilidade estratégica do que uma contabilidade que só emite guias, que tem, eu acho que é uma grande diferença de uma contabilidade tradicional e uma contabilidade digital e atualizada com esse segmento, são as estratégias, né? Quando você fala em estratégia tributária, o que seria estratégia tributária? Achei interessante. Quando a gente pensa em estratégia tributária, a gente quer dizer quais são os mecanismos que a gente vai utilizar para que aquele empreendedor
aquele empresário, que a gente tem que tratar isso, né? O negócio digital, ele é uma empresa, tratar como empresa. Quais são as estratégias que aquela empresa vai adotar para pagar o menor imposto possível? E aí a gente está falando de planejamento tributário mesmo, de entender, por exemplo, que às vezes de um curso, o entregável dele não é só um curso gravado online, que aquele entregável não vai ser só um serviço, que aquele serviço tem pouca interação humana ou muita interação humana. Então, já existem, por exemplo, já existem acordos internacionais que em determinados países que você precisa entender qual é a quantidade de interação humana que existe daquele curso, por exemplo, naquele produto digital, para você definir melhor a estratégia tributária. Seria mais ou menos quais são os stakeholders envolvidos ali? É uma gravação de um curso, então vou ter um design, um roteirista, um editor e um videomaker. Exato. Então, quer dizer que se envolver, o número de pessoas, ele é importante, então, na hora da tributação? Também é um dos pontos, mas, de fato, o entregável, né? O que eu estou entregando para o meu cliente. Eu posso pensar nessas pessoas como coprodutores do ecossistema daquele produto que eu estou entregando e de que forma que essas pessoas vão estar fazendo parte desse meu negócio, se vão estar dentro do meu contrato social, se vão ser prestadores de serviço ou não, né? Ou se eles vão estar somente dentro de uma plataforma, recebendo uma comissão por aquilo que está sendo entregue, mas também o meu cliente final. O que meu cliente final está recebendo? Estou recebendo um e-book, estou recebendo uma mentoria, estou recebendo um curso online, estou recebendo um pack. Agora nós estamos na era da IA, né? Que fala assim, a gente está o tempo todo mudando o mercado, a gente está mudando o tempo todo. Então nós estamos agora na era da IA. Então todo infoprodutor que se preze, que começou lá atrás, ele não está mais preocupado em lançar um curso, ele está agora preocupado em lançar a sua própria IA. E você tem que estar sempre antenado, né? Porque a agilidade no digital, igual você falou, quando está fazendo o lançamento, é muito intenso. Então você tem que estar ligado no que está acontecendo ali para poder acompanhar em tempo real. E, inclusive, isso é um ponto que difere dentro da nossa contabilidade, porque um dos nossos valores é o senso de urgência. O que é o senso de urgência? É você fazer o melhor que você pode sem perder a qualidade, mas pensar no outro, no quanto o outro pode esperar, né? Então, assim, boa, e aí o que acontece? É difícil você encontrar mão de obra que está disposta a viver aquilo com intensidade. A seguir os horários fora do padrão, né? Exatamente. Então, por exemplo, como a maioria dos nossos clientes estão fora do estado de Mato Grosso, a gente precisa chegar um pouco mais cedo no escritório. Então, a gente não começa às 8 horas, tem que começar às 7, 7h30, por conta do fuso. Às vezes o cliente ele está ali num fuso diferente, ele está em lançamento, olha, eu consigo atender vocês, tá, horário é a hora que ele vai poder, a gente tem que se adequar a isso também, né? Tem que ter esse entendimento, né? Exatamente. E também a velocidade com que eu preciso entregar. Então, o meu cliente está planejando um lançamento para daqui 30 dias e eu preciso estar com um CNPJ pronto, o estudo tributário já organizado, ele já me passou o esboço do que ele vai vender, ele já precisa ter ali um emissor de notas que vai fazer a emissão de notas automática, que vai estar integrado com a plataforma de vendas, que vai estar integrado com o sistema financeiro dele, e essa informação tem que vir para a gente validar. Então, é muito rápido o que acontece. Eu não consigo deixar que aconteça no fluxo normal de uma contabilidade, por exemplo, e que, vamos fazer essa escrituração aqui contábil, quando o cliente resolver mandar o extrato bancário. Não, para isso a gente tem as tecnologias a nosso favor, né? E também esse fato de estar ligado nesse meio, né? Você também consegue, além da agilidade, trazer mais segurança. Exato. Porque se você está, por exemplo, uma situação que, sei lá, algum exemplo de alguma situação que às vezes vai trazer algum risco para esse lançador, para esse produtor digital, se você já estiver ali envolvida no processo, você já consegue às vezes até evitar, né? A gente consegue mitigar o risco, a gente consegue prever o que pode acontecer de errado ali na frente e comunicar. E agora, recente, teve tem uma solução de consulta da Receita Federal que normatizou, né, sobre a forma de tributação dos infoprodutores em relação aos coprodutores. Porque nesse meio, vou explicar um pouquinho para quem está acompanhando a gente, às vezes eu tenho um produto, um método contador do digital, falo do meu produto. A gente tinha lá, eu sou infoprodutora, eu era expert, mas eu tinha um coprodutor que estava junto comigo, montando a estratégia, fazia o tráfego, que direcionava em relação às artes que precisavam ser criadas, os criativos, né, as campanhas e tudo mais. Então ele estava como um coprodutor do meu produto. E aí ele vai receber o quê? Um percentual daquele faturamento, de receber diretamente da plataforma que a gente utilizava na época.
Ok. O que a Receita Federal entendeu? Que a responsabilidade da emissão de nota fiscal não é do coprodutor, e sim do infoprodutor. E isso muda o tempo todo, porque as plataformas ficam encontrando um meio de fazer com que o infoprodutor responda apenas por aquilo que ele recebe. Mas a Receita veio e falou, não, peraí, não é isso. Você vendeu, você é responsável pelo entregado, você está vendendo o curso. Então, você vai tirar a nota fiscal de 100% das suas vendas. Então, isso quebra toda uma estratégia que muitas vezes é montada. Né? Todo um fluxo, né? Todo um fluxo. Então, se antes era super comum falar, não, vamos colocar como coprodutor, cada um tira uma nota fiscal da quantidade de vendas que fez, um percentual. Isso foi mudando, sabe? Entendi. Até lá atrás era assim, olha, tudo bem, eu tenho 90% do curso é meu, 10% é seu, beleza. Então, se a gente fizer 10 vendas, eu tiro 9 notas fiscais, você tira uma nota. Não, aí depois mudou esse cenário. Agora não, vamos fazer o seguinte, para cada venda que eu fizer, eu tiro uma nota fiscal no valor de 90% e você de 10%. E o restante de 10%. Então, o cliente final recebia as 2 notas. Aí veio a Receita Federal e falou assim, acabou essa palhaçada. Agora é o seguinte, você que fez o curso, então você vai tirar agora 100% das suas notas fiscais. E entra como coprodutor nisso? Entra um prestador de serviço normal, vai tirar sua nota fiscal para o CNPJ do infoprodutor. E essa proximidade, porque reforma tributária direto muda e acredito que no meio digital mais ainda, porque igual você acabou de dar o relato aqui, né, volta e meia muda. A TallyUp, estando ligada nisso, é um diferencial para vocês estarem na frente do mercado? Porque é a primeira contabilidade digital especializada no mercado digital que eu conheço. Exato. Bom, aqui em Mato Grosso eu posso garantir que a gente foi a primeira e provavelmente a gente é a única ainda que é especializada nesse segmento, né? Onde mais de 90% da nossa carteira está focado para esse público. Claro que eu tenho um cliente lá, por exemplo, em Porto Alegre, ele tem um açougue de carnes nobres, eu não vou falar não para ele, eu vou atender também esse CNPJ. Então, nesse sentido, eu tenho os 10% ali que não corresponde ao mercado digital, mas em sua maioria, né, 90% da nossa carteira está ligada no mercado digital de alguma forma. E aí, a gente estando antenado com o que está acontecendo, isso traz para a gente um diferencial, um know-how e uma segurança para quem está nos contratando saber que a gente está ligada. E eu costumo dizer que hoje os maiores players da Hotmart estão na nossa carteira. Olha, né? Que legal. Então, ou seja, eu já testei tudo na empresa deles e agora eu venho trazendo para quem está começando. Então, isso traz mais segurança ainda. Então, porque já está validado. Está né? validado. Se um play que fatura, por exemplo, 100 milhões de faturamento ano, ele não teve problema fiscal, ou seja, um empreendedor que está começando a sua jornada, tem um faturamento um pouco menor, ele tem a tranquilidade de saber que está em boas mãos, né? Então, isso traz a segurança jurídica necessária e fiscal, né? Porque os empresários, eles confiam no nosso trabalho. Esse seu cliente que você deu o exemplo, por exemplo, se ele entra no iFood para começar a vender, ele já se torna um cliente do mercado digital na sua classificação? Já. Na contábil, classificação contábil? Ele já entra, porque daí a gente tem também, quem vende pelo iFood tem uma legislação uma tributaçãozinha. Uma tributação diferenciada ali. Ah, Vitória, mas ele tá lá no iFood, mas ele tem um restaurante e esse restaurante ele é físico, ele vai... Sim, mas ele também tem lá essa especialidade dele do delivery, do iFood, que tem as particularidades que a gente vai aplicar. Mas, assim, dentro do nosso segmento, pensando na nossa contabilidade, a gente acaba tratando todos os nossos clientes como clientes do mercado digital. Porque nós somos uma empresa tecnológica. E não vamos fazer segregação de, para esse cliente A eu tenho que tratar ele assim, para o cliente B eu vou tratar ele assim. Não, todos eles vão usufruir de todos os benefícios que nós temos lá. Entendi, todas as ferramentas. Todas as ferramentas. Então, por exemplo, a gente tem uma área específica chamada área VIP do cliente, que é um aplicativo onde ele recebe todas as informações da empresa dele. Chega no e-mail, mas chega também nessa área, e agora a gente está com uma integração com o WhatsApp que vai dar super certo e vai chegar também ali pelo WhatsApp, né? Pensando na segurança, na LGPD, então a gente é um pouco resistente de enviar informações por WhatsApp, a não ser que o cliente nos solicita. Mas aí é do psicólogo ao restaurante e ao infoprodutor. Então, o padrão, o processo, ele é o mesmo. A gente tem ferramentas que faz a busca das emissões das notas fiscais. A gente tem sistemas financeiros que faz integração com a plataforma de vendas dele, por exemplo, que ele pode usar nosso sistema e integrar ali. Nesse sentido, todo mundo, então, vai... usufruir dos processos, né, que a TallyUp tem para o mercado digital, sendo ou não do mercado. Até por você já
tá nesse mundo, você já tem a clareza, né? Putz, aqui eu posso diminuir essa burocracia aqui, fazer um fluxo mais rápido desse processo. Então, você consegue dar mais agilidade para a empresa, né? Exato. E nessa parte em relação o empreendedor que a gente tem o costume, eu acredito que principalmente nesse mercado digital, tem o costume de aprender tudo e falar, não, isso aqui eu consigo fazer, eu mesmo vou tirar minha nota, eu mesmo vou fazer isso aqui, receber, fazer tudo, né? Como que é a tratativa com esse cliente? Porque eu tive uma reunião recente com a Vitória, que foi a partir daí que a gente meio que se conheceu, né, Vitória? E ela me fez muitas perguntas em relação ao meu negócio, precificação, tudo mais. E isso impacta diretamente na contabilidade, e acredito que seja ao contrário. A contabilidade, ela impacta, a tributação da empresa impacta diretamente na precificação, né, Vitória? Exatamente. Eu sempre costumo dizer o seguinte: empreendedor que acha que paga imposto, ele está totalmente equivocado. Aí a pessoa fala, você está louca, você está falando que eu não pago imposto? Eu pago uma guia aqui, sei lá, todo mês chega aqui. Tá, mas o empreendedor ele tem que entender que não é ele que paga o imposto. Quem paga o imposto é o consumidor final. Então, se ele está tirando o caixa dele está ficando negativo porque está pagando imposto, então tem alguma coisa errada, e isso, logicamente, está lá na precificação. O primeiro ponto é isso. Então, sua precificação está errada, porque em algum momento você não considerou o imposto como sendo um custo, e um custo variável, inclusive, para você fazer a formação de preço. Então, o primeiro ponto que eu vejo que a contabilidade ela precisa atuar, uma contabilidade que é parceira, é nesse sentido de entender o negócio e falar, tá, como você chegou nesse valor? Por que você vende esse produto seu aqui a R$100? Era isso que eu ia te perguntar, se o ponto de partida é entender, fazer a anamnese, entender, por que esse aqui é o seu valor? Como? Assim, você vende isso? Por que tanto? Já seria, então, fazer essa anamnese desde o início da empresa, praticamente, né? Que é a precificação. Exatamente. A contabilidade ela tem que ser uma parceira estratégica do negócio de qualquer empreendedor, né? Se ela não é uma parceira estratégica, está lá só te emitindo guias, tem alguma coisa errada. Então, dentro de um fluxo de uma contabilidade, pelo menos da nossa contabilidade, a gente tem um período de onboard, que é o período que a gente vai conhecer essa empresa, e essa empresa vai nos conhecer. E uma das etapas desse período de onboard é entender, fazer um mapeamento atual e futuro desse negócio, e também de fazer o diagnóstico fiscal e gerencial. Então, a gente entra dentro da operação desse cliente para entender, por que você tem um sistema, por exemplo, vamos sair do mercado digital um pouco para ir para uma coisa mais plausível. Vamos pegar um restaurante. Vamos pegar o caso do delivery, né? Por que você está precificando esse prato aqui a R$50? Você está vendendo pelo iFood. Por que pelo iFood, né? Porque você considerou as taxas que você está pagando ali? Esse entregador é seu ou é do aplicativo? Então, tudo isso a gente vai construindo, fazendo questionamentos para que o empreendedor ele entenda que aquela precificação tem que ter um porquê. Não pode ser pelo achismo, não posso olhar só pelo meu concorrente, por exemplo. Então, se eu vendo aqui um prato de macarrão, né? O meu estou vendendo a R$50, porque do meu concorrente está a R$51,90, eu vou vender mais barato para ganhar público. Primeiro, não é isso que vai fazer você fidelizar cliente, né? É a sua entrega final. E segundo ponto, você não sabe quais são os produtos, os ingredientes que ele utiliza ali. E o custo dele pode ser muito mais alto do que o seu, né? Muito mais barato. Exatamente. De repente, ele não precisa pagar um cozinheiro, ele mesmo que faz, ele economiza, de certa forma, a mão de obra. Às vezes a empresa dele está num regime de tributação que ele não paga tanto imposto e a sua está numa tributação diferente. Então, entender isso é muito importante. E a contabilidade ela vem fazendo esses questionamentos ali, né? Então, você que está acostumado a precificar seu produto, seu serviço conforme a concorrência, né, Vitória? Utiliza a sua contabilidade para ser um braço estratégico ali de crescimento da empresa, né? Porque sei lá, o que acontece com quem faz a tributação errada ali na hora de faturar uma nota, por exemplo? Isso lá na frente, o que acontece? Primeiro é que ele vai pagar o imposto errado. Isso pode ser para mais ou para menos, né? Depende da forma que ele considerou ali. Se identificado que você pagou imposto a mais, a Receita Federal, a Cefaz ou a Prefeitura não vai atrás de você. Esquece. Se não tiver um contador que está acompanhando ali, para de repente pedir uma recuperação tributária e tudo mais, o dinheiro já foi pro ralo e você nunca mais vê, tá? Esse é um ponto. E quando isso acontece, tem 5 anos para você recuperar esse dinheiro, se você identificar a tempo, né? Tá.
Mas se você pagou a menos, o que pode acontecer? Primeiro que a Receita Federal pode te notificar a fazer o recolhimento. Ela nunca chega te multando de imediato. Então, ela pode identificar que, olha, peraí, você está recolhendo menos no anexo errado e tal. E aí você tem que fazer essa revisão junto com o seu contador para fazer. Obviamente, você já perdeu o prazo de pagamento, então no mínimo você vai pagar uma multa. No mínimo uma multa, né? Exatamente. A Receita Federal pode entender também que você partiu ali de um princípio que você estava sonegando imposto. Então aí você pode sim ser penalizado em relação a isso, receber uma multa, né, por conta dessa sonegação, né, se é que isso aconteceu. Enfim, de todo modo, no mínimo a dor de cabeça de você ter que voltar, fazer as declarações todas retroativas, identificar e fazer o recolhimento dos impostos ali, isso já correu juros e multas. E se no caso de alguém não ter emitido nota fiscal, por exemplo, você recebe uma multa pela não emissão de nota fiscal. Nossa. Então não é só deixar de emitir de qualquer jeito que dá problema. Eu deixar de emitir também me traz uma complicação. Isso é caracterizado como crime, como sonegação, como né? sonegação fiscal, exatamente. Todo empresário, toda empresa, ela é obrigada a emitir nota fiscal. E aí a gente cai naquela cultura de que, não, meu cliente nunca pediu. Eu escuto muito isso de infoprodutor, né? Infoprodutor, ainda que não sabe o risco que está correndo, está começando a jornada, geralmente ele fala assim, mas o meu cliente não me pediu nota fiscal, para que eu tenho que emitir? Você precisa emitir porque você estava ali, você fez uma venda, você transacionou com uma plataforma de vendas, você recebeu esse dinheiro que transitou na sua conta corrente, tem lastro, exatamente. Então, você precisa estar obrigado a emitir o documento fiscal para toda venda que você fizer, seja ela no digital ou no físico, né? Então, esse é um ponto. E o segundo ponto ali, que culturalmente falando, você quer nota ou você não quer a nota fiscal do serviço ou você não quer a nota fiscal. Então, se você não quiser a nota, te faça uma venda, um custo menor ali, né? O preço é outro, né? Então, isso vai cair por terra agora com a reforma tributária, que não é nem mais reforma tributária da empresa, é reforma tributária do consumidor. Então, se o consumidor hoje não solicitar nota fiscal e tal, ele pode, inclusive, responder por isso, né? Eu fiquei assim, então nós estamos fazendo vários cursos em relação à reforma tributária. Uma das coisas que me chamou muita atenção é que agora, vamos supor, você prestou um serviço para mim, pessoa física, você emitiu a nota, mas não pagou o imposto, não recolheu. Eu posso ter que pagar esse imposto para você. Nossa! Tá? Mesma coisa pessoa jurídica, pessoa jurídica. Então, assim, a coisa está ficando tão séria que a gente tem que mudar essa cultura de que, não, eu não vou emitir nota fiscal, vou fazer mais barato porque eu não vou emitir nota fiscal. Não, cara, seu preço é aquele. Jeitinho brasileiro, né? Você vai vender, considera o seu imposto ali, tira essa nota fiscal e pronto. Mas meu cliente não quer a nota, né? Não me pediu. Aí quando ele vai fazer declaração de imposto de renda, ele quer a nota para deduzir. Aí vira aquele rolo. Cara, é só dor de cabeça, sabe? Então, você tem um processo alinhado, entender que não é você que paga esse imposto, que é o consumidor final que vai pagar isso. Então, coloca nessa precificação. Eu acho que é muito menos, de repente, diminuir um pouquinho a margem ali, ou fazer adequação de algum fornecedor, pedir um desconto para um fornecedor ali e tal. Melhor do que você correr qualquer tipo de dor de cabeça depois, sabe? Então, além desse profissional, desse empresário tá perdendo tempo, porque com certeza quando ele eu já fiz o financeiro, sei como que é, você demanda tempo ali envolvido em outra função que não é sua, porque o motorzinho da sua empresa é vendas, né? Quando você é um produtor, tem que vender. Exato. Aí você está deixando de vender para focar numa área que você não é a sua área, aí você está perdendo tempo, perdendo dinheiro, talvez de uma forma inconsciente ou ingênua, praticando um crime. Exato. Perdendo dinheiro, né? Porque se vinha uma multa, só o tempo que você perde ali já é uma perca de dinheiro, então tá fazendo totalmente errado, né, Vitória? Sim. E como que é o hábito, que você já tem já tá 10 anos de mercado praticamente, como que é o normal desse público? Eles partem para contabilidade, ou eles vão dando aquele jeitinho, eu vou fazendo aqui, como que é isso? Olha, quando eu falo de mercado digital, é muito bom trabalhar com esse público, porque é um público que tem medo de ser preso, tá? Eu vou falar assim, eu tenho medo de ser preso e tal. Eu não sei se por de repente, talvez porque não tinha tanta clareza do que está acontecendo e tal, mas eles têm muito medo. Sempre chega pra mim, eu tenho medo de ser preso, Vitória, como que eu faço? Quero organizar. Tá, o primeiro ponto ele vai organizar, vai regularizar o CNPJ. Muitas às vezes começa com o MEI e depois, quando me procura, já estourou o limite de faturamento do MEI. Tem algo que tem que corrigir rápido, né? Até para não ser desenquadrado de ofício.
Depois ele passa a ter querer regularizar, sim, a preocupação dele vem para esse lado de querer emitir a nota fiscal e fazer o que é correto. Aí ele se esbarra com relação ao imposto, porque nem sempre está preparado. E acho que é mal de todo brasileiro, todo empreendedor que começa. É muito difícil você falar assim, eu vou abrir um negócio, vou fazer um plano de negócio, vou saber certinho quais são as despesas que eu vou ter e tal. De verdade, eu como contadora, eu também não acredito muito que todo negócio que tem um plano de negócio vai dar certo 100%, exato. Ou que todo negócio que não vai dar ruim porque não teve um plano de negócio. Geralmente a conta que a gente faz é no lucro ali para saber e daí fala, dá certo, vamos para cima. Exato. E eu vou falar, eu como contadora, né, Casa de Ferreira, Espeto de Pau, também comecei meu negócio ali sem entender muito bem o que ia acontecer. E é normal quando você não é nenhum herdeiro, né, e nunca começa uma empresa do zero, é muito comum você se deparar com isso. Faz como dá, né? Faz como dá. Mas a gente hoje podemos procurar auxílio, né, de contadores especializados naquele segmento que vai nos orientar e temos a opção de seguir ou não as orientações do profissional que a gente procurou. Mas de forma geral, hoje eu vejo que as pessoas elas estão sim preocupadas, eu falo do mercado digital, as pessoas elas querem fazer o certo, estão preocupadas sim para fazer o que é correto, emitir suas notas, pagar seus impostos, mas querem pagar o menor imposto possível, porque nem sempre acredita no investimento, no retorno desse imposto que é pago. E aí, como volto ali a falar das estratégias tributárias para fazer a redução de impostos, né? E se a gente parar para pensar, quem paga mais impostos não são os menores, não são os maiores empresários. São os menores. Porque os maiores, eles, de fato, eles têm um corpo, investem... Tentam enxugar o máximo que consegue. Contratam especialistas no segmento para poder trazer as melhores soluções tributárias, né? Então, hoje, por exemplo, eu costumo dizer que a gente tem 4 formas de economizar impostos e muitas das vezes as pessoas elas não se atentam. Isso serve para qualquer segmento. Então, a gente pode fazer um planejamento tributário, a gente pode utilizar da própria precificação para fazer a redução de impostos, porque dependendo do segmento eu posso jogar, se eu tenho um combo de serviços, um combo de produtos, eu posso jogar um valor mais alto para aquele que tem mais incentivo fiscal e eu posso jogar um valor menor para quem tem uma tributação maior. A gente acontece muito isso, por exemplo, nos McDonald's da vida, no mercado digital, quando eu vendo um material didático mais caro do que o próprio serviço de mentoria, sabe? Então, isso acontece muito. A gente pode usar a própria imobilizada, então todos esses equipamentos aqui, ele gera um crédito de depreciação, a própria depreciação desses equipamentos, ela gera um crédito de PIS, COFINS, eu posso abater no imposto de renda, contribuição social, toda essa depreciação. E o próprio estudo correto, né, de como emitir a nota fiscal, o LC correto, o NCM. Então, assim, existem essas estratégias que qualquer empresário, independente do porte, pode adotar para reduzir os impostos de forma legal. Zerar nem sempre vai conseguir zerar. Entendi, né? Mas a porcentagem menor possível, né? Exatamente, mas acontece, às vezes as pessoas insistem muito no Simples Nacional, mas o Simples Nacional nem sempre é a melhor opção. Se eu tenho uma empresa que tem um custo elevado, tem uma margem de lucro pequeno, de repente o lucro real vai ser a melhor alternativa. Ou se eu consigo ter margens de presunção menores, quando a gente fala da área da saúde, por exemplo, onde eu posso sair de uma presunção de 32% para 8%, independente da área, cara... 3 vezes o valor. Entende? Então, assim, mas como que eu chego a ter acesso? Eu preciso procurar uma contabilidade especializada, eu preciso... Profissional. E principalmente, né, eu preciso também me sentir parte do processo. E quando a gente fala, né, mercado digital, produtores, por exemplo, tributação de Mato Grosso é uma, a de São Paulo é outra. Se o cara vende internacional, né? É outra pegada. Então, entender essa linguagem dos infoprodutores é muito importante, né, Vitória? Porque senão você não consegue definir a melhor estratégia, né? Precisa entender para onde que o infoprodutor ele atua, né? Se é realmente no mercado, tipo assim, no Mato Grosso, se eu vou vender para fora. E, inclusive, quando se diz... com a reforma tributária, algo que vai pegar muito é o local da prestação de serviço, sabe? Então, eu estou prestando meu serviço aonde? Qual é a cidade que eu estou prestando esse serviço? Minha empresa é de São Paulo, mas eu vim aqui fazer um vídeo aqui em Mato Grosso e vai ter uma parte desse vídeo que vai rodar em Goiás, mas se o cara que vai editar, sei lá, tá lá em Minas, então... E aí eu vou tirar essa nota fiscal para quem está
sei lá, em Porto Alegre. Para qual estado? Quem vai pagar recolher esse imposto, em que local? Então, isso também está em discussão com a reforma tributária. Mas isso a gente já acontece hoje no mercado digital, quando a gente pega, por exemplo, os youtubers que ganham pelas visualizações de vídeo, a gente já sabe que em determinados países, como por exemplo, se a minha visualização maior é lá nos Estados Unidos, eu vou ter que pagar recolhendo o imposto lá pela minha visualização lá, Entendi. sabe? Você falou aquela hora, né, dos acordos internacionais que tem. Exatamente. Então, assim, existem essas outras, esses outros pontos que já existem no mercado digital, que a gente nunca, né, quem não é da área não conhece, não se atenta, mas qual que é as visualizações que eu tenho do meu canal de YouTube, é aonde? Que país? Então, eu tenho que fazer os acordos e ter o recolhimento do imposto para esses lugares. E como que é, por exemplo, que mais ou menos eu tenho noção, pessoal, que eu já fiz uma reunião aqui, logo serei cliente TallyUp. É TallyUp? TallyUp. TallyUp. Como que é, por exemplo, cheguei lá, nunca tive uma contabilidade, eu faço tudo lá na minha empresa, financeiro comercial, a contabilidade, tudo, eu emito as notas, eu que tiro as guias de pagamento. Como que funciona para esse tipo de cliente que chegou na sua empresa? Qual que é o primeiro, o que vai ser o pontapé inicial para você entender essa situação? Hoje a TallyUp ela trabalha com 3 tipos de planos bem definidos ali. Tem o plano Start, que é para quem está começando essa jornada, e ele ali é o cliente que ele quer resolver praticamente tudo da empresa dele, mas Eu empreendedor, eu quero fazer tudo, eu vou tirar minhas notas, eu vou cuidar do meu financeiro, e a TallyUp vai ajudar esse empreendedor a entender o que está pagando de imposto, vai deixar a empresa dele em dias com o fisco. Então, todas as obrigações fiscais e contábeis a gente vai entregar, né? Mas aí ele fica com essa responsabilidade de emitir as suas próprias notas fiscais, que na verdade né? Todo empresário ele tem que saber que é a empresa dele que tem que tirar essas notas. Mas como a gente está no mercado onde a gente tem que focar no core business, né? Não dá para você, por exemplo, Paulo, começar a focar em outras coisas, ficar perdendo muito tempo na parte administrativa, mas e a venda? Né? E a produção de conteúdo, como que fica, né? Então, a gente criou outros planos, que é o plano Descomplicado, por exemplo, a gente ensina o empreendedor a cuidar do financeiro dele, concede ali um sistema financeiro para ele, ensina ele como que ele vai organizar essas notas fiscais de forma automatizada e tal. E a gente tem o plano Prime Up, que é quando o empreendedor fala assim, não, Vitória, eu já estou no nível que eu não quero... Não quero tocar em nada, só quero vender e pensar no meu produto. Exatamente, aí a TallyUp vem, já começa a tomar conta do financeiro, vai fazer as emissões das notas fiscais, vai trazer relatórios de resultados, de apresentação de resultados, vai entender qual que é o seu produto que te dá mais lucro, onde que está, né, essa lucratividade, se está no produto A, no produto B, onde está tendo mais gasto e menos retorno. Então, a gente faz essa análise também nesse plano Prime, que já é um plano que vai cuidar do financeiro e da contabilidade. Né? Então, tem esses 3 cenários. Mas, assim, independente disso, do plano que o cliente vai escolher, ele vai chegar para nós e nós vamos fazer esses diagnósticos iniciais, entender realmente qual é o momento desse cliente. Será que é um cliente que já tem consciência de que ele vai ter que ter essas responsabilidades todas? Eu contratei a contabilidade, a gente vai cuidar dessa parte fiscal aqui e contábil, mas e a parte gerencial é com você. E aí, você está preparado? Você está entendendo que é isso que tem que ter? Então, a gente vai construindo essa consciência com nossos clientes durante o período de onboard que ele entrou na contabilidade. Eu acredito que eu lembro. Acredito não. Quando eu comecei, eu lembro que muitos números para mim não faziam nem sentido, eu nem sabia que aqueles indicadores seriam importantes para mim. Mas hoje já tenho um pouco de noção. Às vezes não preciso saber fazer, mas eu preciso saber quais são os números importantes para mim, né? Exatamente. É o mínimo, né? A gente começa ali entendendo quais são as suas despesas fixas, tá? Se o Paulo ficar doente aqui e não puder vir gravar podcast, enfim. E aí, né? E aí, qual é o mínimo que você tem que ter de receita para bancar as despesas que já são fixas, né? E aí a gente vai, qual que é a margem de lucro desse negócio? Quanto você consegue ter de lucratividade desse negócio como um todo? E aí vem outros princípios, né? Você está misturando seu patrimônio pessoal com o patrimônio empresarial, você consegue ter isso muito distinto, né? De forma separada e tal. Você tem outros sócios, né? Tem mais 2 sócios, certo? Sim. Então, assim, qual que é a participação desses sócios? A gente vai aumentando essa participação nessas tomadas de decisões, né? A gente está com alguns clientes ali que, na hora que você vai fazer uma sociedade, é tudo lindo e maravilhoso. Exato, e só aí, alegria, né? Aí ela é alegria até o momento que tá entrando dinheiro, né? A partir
Porque dinheiro dá uma... E aí vem a Vitória jogando um balde de água fria, falando assim, cara, tá tudo ótimo. Já fiz assim, ó, várias reuniões na semana nesse sentido, tá? E a pessoa fala, tá, beleza, vocês estão entrando, qual que é o papel de cada um aqui? Vocês já definiram? Aí a pessoa, tá, beleza. E aí, se o Paulo faltar nessa sociedade, acontecer alguma coisa, ele, sei lá, ninguém sabe o dia da manhã, né? Você vai querer fazer sociedade com a mulher dele? Sei lá, com o herdeiro? Aí a gente começa a colocar as pulguinhas atrás da orelha. Aí eu falo, olha, conversas difíceis têm que ser tomadas agora que tá todo mundo feliz. Porque na hora que tiver todo mundo emburrado, um com o outro, discordando, não vai ter acordo. Então vocês fazem um acordo de cortiça agora. Porque até no acordo, no contrato social, até o acordo nupcial de casamento interfere totalmente no contrato social da empresa, né? Exatamente. E faz assim, interfere mesmo, né? Exato. Está uma situação ali de um sócio que não pode aparecer e tal. Falei, beleza, aí o marido vai entrar, mas como que vai ficar essa relação com esse marido? E se daí amanhã eu falei, e se você e seu esposo separam daqui a um tempo, como é que você vai reaver essas cotas? Exato. Como é que fica os sócios? Porque o sócio, na verdade, ele está fazendo sociedade com você, não é com o marido que está entrando. Exato, então, a gente começa a pensar, colocar situações para que os sócios pensem, né? E consigam, dentro de um acordo mínimo, estabelecer regras que vai ajudar isso no futuro, no caso de uma sociedade ser dissolvida, precisar ser dissolvida, por exemplo. E tem que ser tudo bem amarrado, porque eu lembro quando a gente foi fazer o nosso contrato social que, por exemplo, se o fulano morre ou sai da sociedade, quem vai comprar? Quem tem o direito de comprar isso? Porque às vezes o cara quer vender para uma pessoa que eu não quero ser sócio dele, mas a parte é dele, e aí? Exato. Se não está amarrado no contrato social... Exatamente. Então, e qual forma que você vai pagar? Aí, geralmente colocam bem assim. Não, aí quem tem primeiro preferência de compra são dos sócios. Mas aí o sócio que está saindo... Não, e vai muito além. Às vezes o cara até quer comprar, porque vou te dar a sua parte aqui e tal, para resolver o problema. Mas aí vem com valores absurdos. Então, como é que você vai definir... Como vai fazer essa precificação? Essa precificação, esse valuation da empresa, né? Como que vai ser isso, né? Então, tudo isso precisa ser conversado antes. Todo mundo tem que estar de acordo em relação ao que está sendo estabelecido, né? Então, se você está assistindo esse episódio e está parecendo tudo novidade para você, meu amigo, procure logo a Vitória, porque a coisa tá feia aí. Eu lembro que logo no começo, quando a gente tomou ciência da situação, realmente falou, vamos nos profissionalizar, né? As primeiras planilhas que fazia, sabe, era uma bagunça, nem eu não entendia. Nossa, tanto tempo perdido que eu gastei com planilha, e até chegar em indicadores, hoje faz sentido, mas naquele momento não fazia sentido nenhum. E o quanto isso é importante na tomada de decisão da empresa, né? Exato. A gente tem que entender, Paulo, que o CNPJ ele é formado por pessoas. Você fala, não é nem sobre contabilidade, é sobre pessoas. É lidar com pessoas o tempo todo. É saber que essas pessoas elas estão hoje com um pensamento, amanhã pode estar com outro. A pessoa talvez não seja madura o suficiente para encarar essas mudanças que vão acontecendo, que vão aparecendo. Ser empreendedor não é algo fácil no nosso país. Não. A gente sabe, até clichê falar isso, mas você às vezes tem uma expectativa muito alta e a realidade é outra, vai acontecer outra totalmente diferente. Então, ter isso muito claro ali nessa sociedade e encarar isso como algo profissional, que no começo você vai ter que investir tempo, investir dinheiro, investir mesmo, abdicar de momentos com a família, por exemplo, para que você consiga levantar aquilo. Mas o legal é que um CNPJ, ele não morre, né? Assim, quem morre são as pessoas, né? Então a gente tem que nos resguardar em relação a isso. Mas o CNPJ, ele pode ser perpetuado. Você está construindo algo ali que vai ficar até para além de você. Que pode ser herdado depois pelos seus filhos, sei lá, enfim, passado de geração em geração. Então, esse é o legal do empreendedorismo, né? Quando você pensa no CNPJ. Mas sempre tem que estar com o pé atrás e entender que esse CNPJ é formado por pessoas e essas pessoas, elas precisam entender o jogo que estão jogando. As pessoas mudam de ideia e, igual você falou, as coisas podem dar errado, mas também tem a questão de o mercado digital, ele é instável. Às vezes você imagina um teto e aquilo acaba explodindo. Então, quando entra muito dinheiro na empresa, a gente sabe que às vezes a pessoa muda a cabeça, né? E se você tem, igual você falou, é formado de pessoas. Pessoas é relacionamento, é sociedade. Então, às vezes, acaba, sei lá, alguém crescendo o olho e fala, nossa, aqui eu vou me aproveitar dos meus sócios. E se está tudo amarrado, isso dentro de um contrato social que está bem definido, onde você tem uma contabilidade que está caminhando contigo, então você já tem
a noção, consegue mitigar esses riscos, né, Vitória? Exato. Coisa que talvez uma contabilidade tradicional não tenha esse acompanhamento, né? Porque, sei lá, o cara atende empresas, o cara está envolvido ali no dia a dia com outro mercado, né? Então, Exato. ele acaba se afastando desse cliente que está no digital, o cara acaba ficando desassistido, né, Vitória? Exato, exatamente. Então, o nosso papel ele está sempre levando, está sempre um passo à frente do empresário, né, digital. Inclusive, outro valor nosso, né, a proatividade. Então, se eu consigo enxergar que aquela situação pode dar um problema ali na frente, nosso papel ali é avisar esse empresário. Claro que a decisão final é dele, sempre vai ser do empresário. Nós estamos ali como mediadores, como, né, mostrando realmente o que pode acontecer, o futuro daquela decisão que ele está tomando, quais são os riscos que ele vai correr ali em relação àquela tomada de decisão. Mas a decisão final é do empresário digital. E o mercado digital, querendo ou não, ele é muito novo, né? Então estamos falando aí de um boom que começou, se a gente pegar ali atrás, voltar um pouquinho, ele começou ali a engatinhar em 2013. Né? Em 2013 e tal, e 15, 16 começou a ter esse crescimento. 2020 foi um boom que acelerou ali em relação por conta da pandemia. Isso. E hoje ele está na fase do amadurecimento. É a análise que eu faço dessa jornada que a gente tem construído ali junto com os empresários digitais, né? Então ele está nesse amadurecimento. O que aconteceu em 2025 que a gente viu muito? Que o empresário digital que estava ali para o amadorismo, tipo, deixa eu tentar aqui, não deu nada certo na minha vida, eu vou começar um negócio digital agora e tal. Não foi para frente, não evoluiu. Exato. Então teve muita gente que fechou as portas, né? Muita gente que fechou as portas, que eu digo assim, teve que baixar o CNPJ, né? Tem gente que pivotou o negócio falando, não dá. E aí outras pessoas fizeram parcerias com pessoas com mais experiência, que deu super certo. E tive uma mudança no mercado o tempo todo. Vocês estão acompanhando, por exemplo, hoje o que está acontecendo com a Black Friday da internet, né? Então, muita gente se unindo ali para fazer a venda dos produtos. Então, outra jogada que está... Exato. Outra estratégia de venda. Outra estratégia de vendas para poder... Em vez de vender um curso, eles vendem vários experts em um combo só, né? Então, assim, em vez de dividir a audiência, vamos vender. Exato, vamos somar todo mundo aqui. Então, somar e fazer essa venda. Porque o meu público é o mesmo que o seu, então... E é uma jogada, assim, que eu achei fantástica, né? Uma jogada de mestre, isso aí que fizeram. Por que estão inovando? Porque o mercado em si foi um mercado difícil esse ano para todo mundo, assim, do mercado digital. A gente acompanha muita gente com faturamento que teve uma queda no faturamento, comportamento. A própria Black Friday, que é o quê? Em novembro, né? Sempre foi em novembro. Isso. Né? Agora eu até fico meio confusa em relação à data, porque o povo já está vendendo já desde o mês falando passado. Há 3, 4 meses atrás eles estavam falando dela. Preparando da Black, eu tenho um cliente nosso que falou... Quando falo preparando, é falando já das ofertas, não é nem planejar, não, daqui tal mês vai sair. Não, já é fazendo a oferta. Já fazendo a oferta, então assim, nós estamos um cliente mesmo assim, não, vamos falar sobre isso depois da Black e tal. Falei, quando que vai? Não, já estamos, semana que vem já tá com o carrinho aberto da Black. Falei, como não é assim, novembro, gente? né? Não era novembro o negócio, não era uma preparação pro Natal ali, não. Então, cada vez mais as pessoas estão se antecipando e nessa corrida ali de trazer novidades. Quem chega primeiro no bolso do cliente, né? Exatamente, essa guerra ali para conquistar o bolso do cliente. Assim. E em relação a essa reforma na tributação, Vitória, você já tem noção do que será mudado? Vai afetar o mercado digital? Como que está isso? Bom, algumas mudanças a gente já percebeu ali que vai acontecer, né? Primeiro que já existe uma crescente no mercado do próprio mercado digital, não ser muito adepto ao Simples Nacional, ser quem realmente está começando ali. Então, isso com a chegada da reforma tributária, a tendência é que realmente o mercado digital vá mais fortemente com a opção ali do lucro presumido, até mesmo do lucro real, tá? Mas uma grande mudança que vai acontecer, por exemplo, é em relação às plataformas, que a própria Meta já divulgou, já tem um tempo isso, que o tráfego vai ficar mais caro, até por conta da reforma. Por quê? Porque não estava assim, sendo recolhido o valor dessa importação, né, quando você compra um serviço de fora, você tem que fazer o recolhimento do imposto. Isso não estava acontecendo. Então, a própria Meta agora já divulgou que a partir de janeiro vai ter um aumento de 12,5%
em cima dos valores. Então, e aí fica evidente. Em cima do valor que já era cobrado antes. Que já era cobrado. Entendi. Então, por exemplo, já fica evidente ali algo que eu falei, né? A reforma tributária não é para a empresa, é para o consumidor. Então, quem vai pagar os 12,5% é o consumidor final, é quem comprou da meta. Se você está dentro da contabilidade certa, senão é você que vai pagar, vai ser do seu bolso. Exato. Vai sair do seu lucro. Exatamente, vai diminuir sua margem de lucro. Então, uma das coisas que a gente percebe ali é essa mudança de comportamento. Não vai ter como mais o empresário digital, por menor que seja, ele ficar no amadorismo, não ter controle daquilo que realmente ele está precificando. Pode do dia para a noite falar, vou colocar esse e-book aqui agora, eu vou vender o e-book por R$ 9,90 porque está todo mundo vendendo por R$ 9,90. Né? Então, para fazer dinheiro vai tomar prejuízo porque o próprio tráfego já ficou mais caro, né? Vai ficar mais caro. Então, controle financeiro, a gente percebe muito essa ausência do controle financeiro com os empresários digitais, né? Os menores, não os maiores já têm essa consciência, mas os que estão começando com faturamento menor, não vê muita relevância em fazer isso e agora ele vai ter que começar a cuidar melhor desse dinheiro, sabe? Entendi. Então você aí que é empresário, que é empreendedor, está assistindo esse episódio, olha, se você não tem uma contabilidade igual a TallyUp, você tá lascado, meu amigo, porque ou você vai perder dinheiro ou você corre risco de ficar preso, tá? Então é melhor você procurar um expert no assunto para te ajudar. Exato. E agora eu queria deixar aquele espacinho para a Vitória, para ela poder fazer aquele pitch de vendas dela, falar aonde que encontra a empresa dela, como que faz, quais os benefícios, é a hora dela passar o recadinho para vocês, galera. Legal. Bom, a TallyUp Contabilidade é genuinamente mato-grossense, então nasceu aqui em Cuiabá e a gente está ali no Jardim das Américas. Nós temos uma sede física, atendemos, né, mais de 14 estados do Brasil, já somos com mais de 250 clientes na nossa base e a gente está indo no Brasil todo, né? A gente consegue, não temos limitação geográfica, nem limitação de tempo, então a gente consegue atender qualquer empresário onde ele estiver, mesmo nós estando aqui, né, em Cuiabá. E eu convido, né, os empresários digitais, empresários aqui de Cuiabá, a entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais, pelo Instagram, que é TallyUp Contabilidade, ou no meu perfil do Instagram, Vitória Piva. A gente vai deixar na descrição aqui também. Isso, Vitória Piva Oficial, para que você tenha essa experiência. Mais do que contabilidade, nós somos um parceiro de negócio. Então, a gente tem um hub de soluções ali dentro para estar atendendo esse negócio digital. Independente da fase que ele esteja, ele consegue ter várias soluções ali dentro. A contabilidade é só a porta de entrada. Isso, é só um pedacinho, só um pedacinho, só de tudo aquilo que você pode encontrar ali de solução para o seu negócio, vai ter ali na TallyUp Contabilidade. Então você, meu amigo, procure essa mulher aqui que ela vai resolver sua vida. Marque pelo menos uma reunião com ela que você vai ter uma surpresa com como se encontra a sua empresa, tá? Eu já tive uma reunião com a Vitória, ela me esclareceu muita coisa. Em breve serei cliente dela, porque eu preciso dessa proximidade com o contador, porque é totalmente diferente de uma contabilidade tradicional. Quando você senta ali, pega os números e abre para alguém que vive o mesmo mundo, a mesma linguagem que você, é algo bem seguro. Aquele dia que a conversa que a gente teve ali, me esclareceu muita coisa e eu tive essa clareza. Falei, caramba, é outra pegada de um contador tradicional, sabe? Porque falar a mesma linguagem, viver os mesmos problemas que a gente, então isso traz essa segurança, ainda mais quando a gente fala que é dinheiro ou é um crime que você vai cometer. Então é bom andar bem esperto, andar com quem tem esse know-how, esse conhecimento, e acredito que a melhor empresa aqui do nosso estado hoje para estar oferecendo serviço são vocês, né, Vitória? Eu modesta parte, né? E eu queria agradecer a sua presença aqui, minha amiga, deixar claro aqui que o Voz Empreendedor é um espaço para empreendedores, para estar levando informação, para estar levando novidades, para estar despertando algum assunto novo que a pessoa não conhece, porque eu acredito que muitos empresários e empreendedores não têm esse conhecimento de saber, putz, caramba, quer dizer então que se eu estou tributando errado eu posso ser preso, quer dizer então que isso pode vir lá na frente, quer dizer que às vezes eu estou pagando a mais. Então às vezes a economia que ele vai ter só na parte tributária paga o serviço de vocês, né, Vitória? Com certeza, a gente já tem vários números ali que mostram isso, que uma simples estratégia ali, adequando seu CNPJ, você consegue reduzir o valor suficiente que nos pagou aí mais de 10 vezes o valor que a gente cobra, né? Exato. Então faz muito sentido. E assim, o convite é, né, para que as pessoas possam refletir sobre ter um CNPJ, né? Porque abrir um CNPJ é muito além, né? Empreender é muito além do que ter só um número de CNPJ. A gente que abre o CNPJ e fala, agora eu sou empresário. Não, amigo.
Ser empresário é você ter clareza de que você vai construir algo muito além de ser você. Ser sustentável a longo prazo. Exatamente, ser sustentável a longo prazo, algo que você vai deixar como legado, como entrega, né? Então, refletir sobre o que você quer construir. Eu quero ter, só por ter um CNPJ, você entra na internet hoje e abre um MEI assim, ó, em 1 minuto. Exatamente. Agora, construir um legado, construir uma empresa, algo que você deixar para sua família ali é algo outra história, outra história, exatamente. Então, pessoal, agradecer também vocês que acompanharam esse episódio. Esse episódio foi gravado aqui no Shopping Goiabeiras, no 2º piso. Então, você que precisou de fotos, podcasts, lives, tráfego pago, cobertura de eventos, conta com a Arca Assessoria Digital, tá? E, mais uma vez, agradecer a sua presença, Vitória, e esse público que está acompanhando esse episódio. Obrigada. Se inscreve no nosso canal, curte o nosso episódio e siga também a Vitória nas redes sociais. Obrigada, viu? Obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar falando com a sua audiência. Obrigado você que nos acompanhou até agora. Ok. Fiquem com Deus, pessoal. Um abraço.